Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, chegamos então à nossa última aula desse semestre atípico, né? Primeiro semestre de 2020, completamente atípico, por causa dessa pandemia. Nós estamos terminando o semestre em outubro, no final de outubro. Muito bem, a gente tem discutido nas últimas aulas a questão da produção textual. Falei na antepenúltima aula sobre descrição. Falei na penúltima aula sobre narração e estou agora pretendendo discutir com vocês aqui nessa última aula a dissertação. Muito provavelmente vocês fizeram bastantes dissertações lá no ensino médio. É um texto muito comum é um tipo de texto muito comum para se usar no Enem, para se usar nos vestibulares. Então, provavelmente vocês exercitaram muito a dissertação. Mas não custa a gente fazer um pouco mais de aprofundamento e pensar a respeito do tema. Só porque a gente já conhece um pouco dele, não quer dizer que a gente não tenha algo mais a aprender, né? Estou aqui nesse objetivo de tentar contribuir um pouquinho mais. O que é dissertação? Bom, convencionalmente a gente entende que dissertar é debater, discutir, expor, explanar sobre um tema. Então, a dissertação ela tem um caráter analítico, interpretativo, explanador, de exposição, de discussão e de debate. A dissertação ela tem um caráter de argumento de quem escreve, de exposição de quem escreve. A pessoa que escreve geralmente escreve para fazer uma análise de um tema, de um fator importante, que ela considera importante, e ali ela consegue, então, com minúcias, trazer as principais ideias dentro de um certo tema. E com isso ela busca atingir objetivos que ela previamente preparou e em uma de suas modalidades, a dissertação também tem a característica de defender uma posição, que a gente chama de tese, né? Defender uma ideia núcleo, que a gente chama de tese, diante da população, diante do social. A dissertação é o melhor exemplo que eu vejo da dialética marxista, né? Do externo para o interno, do interno para o externo. Quando eu fiz mestrado, isso já faz um tempo, eu fiz um experimento didático com alunos do primeiro ano do ensino médio. O trabalho de dissertação do mestrado incluía essa pesquisa. Lá eu pude quase que, não dá para dizer com muita clareza assim, mas basicamente tentar provar, né, que a dialética funciona da seguinte maneira. O ser individual tem um filtro do social e cada um de nós filtra isso de uma maneira. E a dialética diz que nós desenvolvemos do social para o individual, do individual para o social. Então eu usei a dissertação como esse instrumento e como esse mega instrumento, essa mega ferramenta para fazer com que as pessoas entendessem essa relação. Lá no experimento, primeiramente eu conversei com o professor, depois com os estudantes, nós entramos num acordo lá entre nós, com o consentimento de todos eles, e o professor se tornou, digamos, participante da pesquisa e os estudantes também. E previamente eu planejei com o professor o que nós faríamos. De cara eu pedi que nós selecionássemos entre 5 temas qual o tema que seria o escolhido para a gente fazer uma redação dissertativa a respeito. Então, dos vários temas, os estudantes votaram, o tema que deu a maioria foi o objeto de estudo. Naquele momento que foi escolhido o tema, nós pedimos para que eles produzissem uma redação dissertativa a respeito daquele tema. Repare bem, sem notícia prévia, sem leitura prévia, sem busca prévia. Então, com aquilo que eles tinham à disposição de memória,
eles ensaiaram ali então a redação deles, fizeram o ensaio deles. O ensaio curto saiu até razoável, saiu até bom. Só que aí eu colhi essas redações que eles fizeram e arquivei comigo. Depois disso, eu pedi que eles fizessem uma semana de pesquisa a respeito daquele tema, porque na semana seguinte nós teríamos a aula do projeto novamente. Uma semana de pesquisa, eles estudaram o tema. E aí, depois disso, nós fomos fazer um trabalho metodológico, que é como é que funciona fazer um bom texto, seja ele aí de qualquer jeito, né? Seja ele descritivo, narrativo, mas principalmente dissertativo, carece de um bom diagnóstico, de um bom planejamento para se chegar a ter uma boa execução desse texto, uma boa produção desse texto. Então, nós ensinamos os estudantes do primeiro ano, passo a passo, como é que se escolhe, por exemplo, um tópico frasal legal. O que é o tópico frasal? É aquela frase que geralmente inicia uma dissertação, ou está no final do primeiro texto, que é a introdução, ou está no começo da introdução, ou está no final da introdução, que define o tema que será discutido, que sintetiza o tema que será discutido, e também nessa frase aí, que é o tópico frasal, nesse período, nessa frase, a gente já tem a demonstração também de qual é o lado que o escritor vai estar. Ele vai ser mais crítico diante do tema, ele vai ser mais elogiativo diante do tema. Pelo tipo de palavra que se escolhe para montar o tópico frasal, você já consegue perceber que tipo de escritor nós temos diante de nós. Se é alguém mais ofensivo ou se é alguém mais elogiativo. Se é alguém mais crítico ou se é alguém mais brando, pelo tipo de palavra que se escolhe. Então, nós fizemos essa parte, depois trabalhamos com aquilo que é a estrutura do texto, né? A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Qual o papel de uma boa introdução dissertativa? Convencionalmente tem-se dito que a boa introdução dissertativa ela é chamada de parágrafo padrão ou de parágrafo perfeito. Por quê? Porque ela é um microtexto. A introdução apresenta começo, meio e fim, ela mesma. Então, é como se ela fosse um pequeno texto do texto maior que vai se apresentar, que vai se desenvolver, na verdade, né? A introdução, então, apresenta e o desenvolvimento, então, expande aquilo que foi apresentado. Por isso, na introdução, vem o tópico frasal, que é a síntese temática, e vem na introdução também quais serão as ideias mais importantes que serão debatidas e qual é a linha de argumentos que será seguida, a linha argumentativa que será seguida. Também vem a tese e a linha de conclusão que será tomada lá no final. Então, na introdução, eu tenho aqui um micro-retrato do texto todo. Existem dois tipos de dissertação mais comuns, né? A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. A expositiva, ela só explana, ela coloca o texto de uma maneira mais didática, para que o leitor ou a leitora conheça, mas não é um texto de intenção, digamos, de persuasão de quem lê, de mudança de posicionamento de quem lê. Não impõe naquele ou naquela que lê uma visão particular, subjetiva, que vai movimentar aquela pessoa leitora do lugar onde ela está ali, causando nela um certo incômodo, desconforto ou mesmo uma concordância de ideias. A exposição ela faz um trabalho mais apresentativo, uma abordagem às vezes até mais panorâmica. Na dissertação argumentativa é padrão. O texto é feito para mexer com o outro. Por isso tem tese a ser defendida e os argumentos são cada um deles reforçando a tese que vem, às vezes espalhada no texto todo, às vezes num momento mais pontual do texto tem-se a tese. Então, é muito interessante você perceber a diferença de uma modalidade para outra, e nesse caso, que você tem a exposição e na outra a fase argumentativa. Eu gosto muito dessa dissertação argumentativa
porque ela se assemelha muito com um artigo de opinião, né? Embora o artigo de opinião tenha um caráter estrutural mais solto. Nós estamos falando aqui de uma dissertação, de uma redação dissertativa padrão, né? Dessas que se ensinava muito nos cursinhos, o pessoal faz muito preparação para Enem e nos cursinhos, utilizando essa metodologia, né? Introdução, faz a apresentação de tudo, desenvolvimento expande, conclusão faz o arremate e a defesa final da tese para concluir fechando o texto. Agora, uma das coisas importantes é assim, nesse planejamento que eu estava dizendo para vocês que eu fiz com os estudantes, fomos fazendo passo a passo a escolha do melhor tópico frasal para cada um. Depois, a escolha das ideias melhores que cada um deles conseguiu, depois de uma semana de pesquisa, sintetizar dentro daquele tema. Cada um deles trouxe, assim, boas ideias para se colocar. Eles conseguiram puxar daquele tema ideias boas e fundamentaram uma visão sobre aquilo que eles leram, que pesquisaram e fizeram anotações a respeito. Depois puderam desenvolver um parágrafo para cada ideia núcleo escolhida, porque aí você não incorre no erro de ficar dizendo uma coisa e depois contradizendo a ela. Então, foi bem didática a demonstração e também a escolha da tese, né? O que você quer reforçar ali? Qual é a intenção, digamos, de quem escreve ao fazer esse texto? Ele quer defender o quê, né? E aí depois, como é que se faz a conclusão sem sofrer de uma coisa que eu chamo de síndrome do foram felizes para sempre. Esse é um fator importantíssimo nas dissertações.